Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E no programa dessa semana, vamos mais uma vez estudar um tema muito interessante, compartilhando a missão de Deus. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma satisfação imensa receber você aqui para mais uma vez juntos estudarmos a Palavra de Deus. E nesta semana estudaremos o tema Compartilhando a Missão de Deus. Essa lição ela está sendo muito importante para nós esse trimestre, né? Que tem como título geral A Missão de Deus e a Minha Missão. Aconselho-te que compre a lição com os comentários de Ellen Goldwhite. Dessa maneira, você vai poder enriquecer muito mais o seu conhecimento. E antes de nós entrarmos nesse tema tão maravilhoso, tão belo, eu gostaria de apresentar aqui os meus companheiros e amigos de ministério e também de estudo. Aqui à minha direita está o querido irmão Harry, ele é vice-diretor aqui do IAG. Seja muito bem-vindo, meu querido. Amém. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. E aqui à minha esquerda está o nosso querido irmão Severino Kiel, que é diretor do IAG, e seja muito bem-vindo mais uma vez para compartilhar aí o conhecimento conosco sobre esse tema tão importante. Amém, é um prazer. Então, vamos avançar, vamos juntos estudar essa lição, mas antes, gostaria de agradecer sempre a sua presença aqui no nosso canal, gostaria de pedir a você que deixe seu like, compartilhe aí os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, porque aqui, além de um canal, é um momento onde nós podemos nos confraternizar como família. Deixe seu comentário aí embaixo também, de onde você fala, se você está gostando dos nossos conteúdos apresentados aqui na lição, no programa Lições para a Eternidade, e sempre deixe aí o seu comentário, vamos juntos pregar o Evangelho. Bom, gostaria de convidar agora o irmão Harry para ler o verso para memorizar para nós, e já fica aberto aí para os comentários. Bom, o verso da lição 4, irmãos, que tem o título Compartilhando a Missão de Deus, é o verso de João, capítulo 13, verso 34 e 35, que diz o seguinte: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Bom, eu achei bem interessante ele repetir várias vezes, amem uns aos outros, né? Essa lição número 4, eu quero até explorar um pouco aqui, que foi maravilhoso para mim ter estudado essa lição. Eu pude ver com mais ênfase o amor de Deus na palavra dele. Eu realmente fui muito tocado por essa lição, gostei demais. Eu até poderia trocar esse título que está escrito Compartilhando a Missão de Deus por Compartilhando o Amor de Deus. Porque missão é aquilo que se deve fazer, né? Quando você tem um objetivo, alguém te dá uma missão, você vai e faz porque alguém te deu esse objetivo. O amor é algo que é de dentro, é algo que você é, não é algo que você professa, é algo que você já transmite, né? E eu achei muito interessante essa imagem da lição, a imagem do lava-pés. Eu acho que essa cena do lava-pés é o maior exemplo de amor que pode ter na Bíblia, porque ali nós podemos ver os discípulos com sentimentos ruins, né? Sentimentos de serem o primeiro, né? De autoritários e tudo mais, né? E eles tiveram os pés lavados pelo próprio Senhor deles. Então, irmãos, eu fiquei muito tocado por essa imagem aqui na lição. Após estudar a lição e ver essa imagem, eu fiquei pensando, esse é o sentimento mesmo, né? É lavar os pés do nosso próximo, é lavar os pés de nossos irmãos de igreja, lavar os pés daqueles que a gente encontra lá fora, que é realmente uma cena de humilhação, é uma cena de nós querermos acolher o nosso próximo, né? É servir o nosso próximo. Para mim, foi excelente, eu acho que o autor colocou perfeitamente essa imagem aqui nessa lição, compartilhando a missão, mas eu poderia dizer assim, compartilhando o amor de Deus, que o amor é uma coisa que vem de dentro, né? É uma coisa que a gente tem que ser, e eu achei maravilhoso. Obrigado, irmão Harry. Irmão Silver, gostaria de trazer um panorama para nós também dessa lição? Eu gostaria sim, e eu acho que o Harry foi muito feliz
no comentário que ele fez, trazendo o exemplo da substituição do nome, do tema da semana, enfatizando, né, a relevância da imagem, a humildade no lava-pés, porque, na verdade, aquilo que ele falou, citou também João, né, 1 João, que devemos amar uns aos outros, e nisto sabereis que sois os meus discípulos. Nisto, quando? O nisto ali está definindo, está qualificando. E nisto o quê? Vocês se tornam discípulos de Jesus. E as pessoas assim veem vocês quando vocês se amarem. E isso está intimamente relacionado à experiência de Abraão. Ok, então eu trago a seguinte proposta, né, para a gente raciocinar em cima desse breve resumo que eu quero fazer. Quando a gente olha para o lava-pés, por exemplo, e é uma eloquente pregação, ela acontece em atitude ou em palavra? Ou em atitudes ou em palavras? Em atitudes. Acontece em atitudes. Se vocês se amam, nisto é uma prova que vocês são meus discípulos. Então, ser discípulos de Cristo é resultado de palavra ou de atitude? De ação? De ação. De ação, ok. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que poucos momentos existiram sermões. Eu me lembro de um sermão. O livro de Deuteronômio é um sermão, sabia? É um sermão. Moisés agrupou o povo, a encosta atrás para reverberar sua voz, e ele fez um sermão. Gênesis 19 foi um sermão, Moisés já juntou o povo, mas agora tentem pensar antes disso, se existiam sermões. A Bíblia não foi constituída por sermões, ela foi constituída por atitudes. E estas atitudes, em alguns momentos, se tornaram sermões. Atos 2, o grande sermão de Pedro, comentando o quê? As atitudes do Antigo Testamento. Atos 7, o grande sermão de Estevão, se consistiu em quê? Lembrai-vos que vossos pais no deserto, endossando a atitude que constituiu o Antigo Testamento. Atos 13, Atos 19, enfim, surgiram mais sermões no Novo Testamento, simplesmente comentando a atitude daqueles que viveram no Antigo Testamento. E o que eu quero dizer com isso? Quando Gênesis 11, por exemplo, 11, 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar em que havia de receber uma promessa. E saiu, mas não sabia nem para onde ia. Isso é pregação ou isso é atitude? Atitude. Isso é atitude. Isso é atitude. Ou seja, como foi que Abraão foi considerado pai da fé? É quando Deus falou, olha, Abraão, sai que vai dar tudo certo e tal. E aí Gênesis 15, nesse contexto, verso de 12 diz, e grande espanto e escuridão caiu sobre Abraão. Nesse momento ele não ficou feliz, muito obrigado, Senhor, agora eu vou para onde, eu não sei nem para onde, mas eu vou ir. Não, foi um conflito. Como é que eu vou pegar crianças, mulheres, gado, num mundo em que não existia a menor lei naquela época? Se eles chegassem em determinado lugar e as pessoas quisessem a esposa dele, iam matar ele e pegar a esposa dele? Não existia proteção nas viagens. Não existia a menor segurança para Abraão sair da sua terra, um homem pacífico, não era de guerra, não tinha guerreiros, e ir para onde não saberia nem para o local. Quando Jacó fugiu da presença do seu pai para Padã-Arã, a irmã White fala que muitas vezes ele caminhava à noite, com medo dos ladrões. Então as viagens naquele período eram muito perigosas. Então ele saía com muita gente, era perigoso, ok? Então, quando as trevas vieram sobre Abraão, por ele saber o que teria que fazer, ele não agradeceu a Deus, Senhor, eu vou pregar. Não, a pregação que consistiu em ele disseminar a missão de Deus para a sua vida naquele momento e glorificar a Deus, consistiu em atitudes cristãs, não em sermões. E aí eu trago isso para nós hoje. Por que em grande parte a igreja perdeu o poder? Hoje nós ouvimos mais do que vemos. Hoje nós ouvimos mais do que vemos. Poucas pessoas estão dispostas, e me incluo nesses poucos, na verdade, até retificando, né? Muitos não estão dispostos, e eu estou junto com esses muitos não estão dispostos a tornar a sua vida uma disseminação da verdade. A vida de Abraão, no contexto familiar, tiveram conflitos, mas foi um lar em que Deus se manifestou. Meu lar, acontece isso. Minha vida social, acontece isso. Meu trabalho, acontece isso. Então, nesse período aqui do Antigo Testamento, nós vemos mais o povo de Deus construindo história do que falando sobre história.
E é dessa maneira que a verdade de Deus deve ser compartilhada, essa missão deve ser compartilhada, mais em atitude. Se Jesus não voltar, que deixe que outros escrevam acerca de nós, mas mais atitudes do que palavras. Amém. O Silver, você estava falando aí, eu achei interessante e estava meditando aqui, que na realidade Deus não quis e não quer mudar a forma de trabalhar. Ele deseja hoje que seja menos sermões e mais atitude. Exatamente. Né? Agora, eu sempre lembro de uma situação até que você coloca, que será que nós, vamos agora colocar o dedo um pouquinho mais na ferida, será que nós aceitaríamos ou poderíamos ser uma profecia viva? Uma parábola viva Uma também. parábola viva? Essa é a frase, uma parábola viva? Assim como foi Oséias, assim como foi Ezequiel. E tantos outros, né? Homens que pregaram o evangelho, a nação entendeu bem o que Deus queria trazer ali simplesmente com os acontecimentos da vida. Então eu penso que compartilhando o amor, né, como o Harry colocou, compartilhando o amor de Deus é algo que tem que vir de dentro. Algo que tem que vir de dentro. Eu gostaria de, antes de nós avançarmos aqui para domingo, eu achei interessante, eu gostaria de ler aqui o esboço da lição para você. Você que é professor da lição da Escola Sabatina, que sempre aí na sexta-feira entra no nosso canal para poder aprender um pouco mais e compartilhar na sua classe, eu acho sempre interessante ler o esboço, porque o esboço é o resumo. E assim, dessa forma, fica mais didático até para os alunos que vão estar sobre ali a sua gestão. Diz assim, na semana passada, a lição enfocou o chamado de Deus aos seres humanos para se associarem a Ele na obra de compartilhar seu amor com o mundo. Essa missão está fundamentada na criação e foi reafirmada ao longo das Escrituras. O foco da lição dessa semana está em compartilhar a missão de Deus. Nossa missão tem início com o chamado, mas não termina aí. Sem a ação de compartilhar, de pouco serviria o chamado. O texto de 1 João 4,8 descreve Deus como amor. Nessa mesma carta de João, o apóstolo afirma que aqueles que são testemunhas do amor de Deus vão compartilhar esse amor com o mundo. Se o que compartilhamos não é uma demonstração de amor, então não faz parte da missão de Deus e não deve ser compartilhado. Abaixo estão vários exemplos de como podemos compartilhar seu amor. Esses exemplos podem servir como diretrizes do que significa fazer em relação às pessoas que estão ao nosso redor e que ainda não experimentaram plenamente o amor de Deus. Então aqui, se você for ler aqui abaixo o que está querendo dizer, nós vamos encontrar os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João está repleto do trabalho de Cristo aqui na Terra. Então, o que eu vejo e entendo que essa lição quer trazer para nós é que se nós se envolvermos na missão simplesmente por um objetivo de ser reconhecido ou estar fazendo algo que não seja o amor de Cristo que está movendo nosso coração, nós estamos trilhando um caminho errado. E não vamos alcançar o objetivo correto, que é trazer as pessoas para mais próximas de Jesus. E agora, indo para domingo, que vai falar sobre o dom da hospitalidade, algo que era muito comum na vida de Abraão e que também deve ser muito comum na nossa vida, né? O que vocês gostariam de comentar sobre esse tema aqui? Vou deixar o Helder, que eu já fiz a minha pequena palestra. Bom, esse capítulo 18, né, do verso 1 ao 15, vem falar sobre a visita que ele recebeu, né, de 3 pessoas que a princípio ele não sabia quem eram, né, depois que ele foi vendo quem que era aquelas pessoas. Depois o nosso querido que está nos assistindo, nossos irmãos, podem acompanhar na sua Bíblia, o capítulo 18, verso 1 ao 15. Nós não vamos ler aqui por conta do tempo, né? Mas vamos destacar aqui sobre o dom da hospitalidade. A pergunta de domingo nos é feita da seguinte forma: que elementos de hospitalidade podemos observar na resposta de Abraão aos seus convidados? Bom, eu destaquei alguns pontos assim que eu achei interessante. Eu li e reli o texto e comecei a meditar. E o que eu percebi de imediato? Que esse dom de acolher as pessoas, que é a hospitalidade, que é tratar bem os visitantes, estrangeiros e tudo mais, ele é um dom que ele precisa ser praticado, porque você não consegue dar aquilo que você não tem, certo? Então, Abraão, ele já praticava, como você falou, ele já praticava. O interessante é que ele faz algumas coisas que nos ajudam a entender como podemos ser também. Por exemplo, o texto diz que ele levantou os seus olhos. Ou seja, Abraão não estava ali absorto nas suas atividades, ele estava atento
mesmo descansando, você viu que ele estava descansando ao meio, no horário mais quente. Ele poderia dizer assim, 3 pessoas lá passando, tá quente, tá no maior calor do dia, eu não vou me movimentar, vou ficar aqui. Não, quando Abraão viu, ele, na mesma hora, tomou iniciativa, né? Ou seja, ele estava atento, ele tomou uma iniciativa e ele foi atrás. Isso demonstra a qualidade do caráter de Abraão. Então, ele considerou, podemos dizer assim, que Abraão considerou os viajantes maiores do que a si próprio. Ele considerou aqueles homens. Tanto é que, se a gente avaliar, Abraão, ele era um chefe, ele era quase um rei ali, um prefeito, poderia-se dizer. Príncipe, no mínimo. Um príncipe, exatamente. Então, a casa dele era gigantesca, quase 1000 pessoas. E ele se colocou como um servo para aquelas pessoas que ele nem conhecia. O texto diz que ele colocou o rosto em terra, né? E rogou o favor daquelas pessoas sem mesmo conhecer. Então você pode ver, né, que caráter maravilhoso que Abraão tinha. Era algo que realmente vinha dele, era algo natural, não era algo forçado nem fingido. Então, esse amor nós precisamos também revelar para o nosso próximo. É isso que precisamos fazer. E isso ensinava as pessoas o conhecimento de Deus, que é o segredo para a vida eterna. Então, precisamos ter esse mesmo tipo de amor para com o próximo, assim como Abraão teve com aquelas pessoas. Obrigado, Amém. irmão Harry. Irmão Silver. Maravilhoso, gostei muito da colocação do Harry. Inclusive, o Patriarcas fala que eles pararam a certa distância, Abraão ficou olhando, e eles, então, se dispuseram em irem em outra direção. E quando Abraão viu que eles não iriam até onde ele estava, e iriam seguir outro caminho, e tudo isso foi Deus estimulando a fé dele, ela fala que ele correu atrás deles, né? Não, vamos lá para casa. E dessa maneira recebeu anjos em casa, né? Amém. Eu gostei demais dessa passagem aqui, porque hospitalidade também vem de acolhimento, né? Então, quando você acolhe uma pessoa, você vai tratar das necessidades dela. E eu vejo aqui, tanto a serva do Senhor, nas suas citações, ela fala que a primeira maneira de pregar o evangelho com poder é você cuidar das necessidades básicas das pessoas. Você pode ver que aqui Abraão, quando ele se depara, ele vai lá, pede para sua esposa, ou seja, vai dar trabalho para sua esposa, ele pede para ela amassar ali, fazer ali, vamos dizer, o pão da época, ele vai lá e mata, né, um animal e traz para eles ali, ou seja, isso implica numa atividade da parte dele. Sim. Ele estava ali no momento de lazer, no descanso, como você colocou muito bem. Ele era um chefe ali. O Espírito de Profecia fala que tinha mais de 1000 pessoas que estavam sob o cuidado de Abraão. Inclusive, se nós pegarmos aqui, no final da lição, no comentário de Ellen White, quando fala sobre isso, domingo, fala assim, o tempo de que dispomos é curto. Não podemos passar por este mundo mais de uma vez. Portanto, ao fazê-lo, tiremos o melhor proveito de nossa vida. A tarefa a que somos chamados não requer riquezas, posição social, nem grandes capacidades. Ou seja, Abraão, por mais que ele era rico e tinha ali, no caso, também vários servos, isso não implica que ele tinha mais probabilidade de fazer isso. Isso mostra que ele tinha mais dificuldade de fazer isso. Exatamente. Porque quando nós somos, ou quando existem pessoas aí no nosso mundo que tem uma condição financeira um pouquinho melhor, ela já acha que ela tem que ser servida e não servir. E Abraão ali, ele serviu e serviu muito bem. E aqui fala assim, o comentário da lição também. E aí já finalizo e dou a oportunidade para vocês ou passamos para a próxima. Diz assim, Abraão estava ciente de sua missão, que era compartilhar com todos o conhecimento do Senhor em um mundo envolto em paganismo, idolatria e politeísmo. Como vemos nesse incidente, a forma mais imediata de cumprir a missão foi a hospitalidade para com estranhos que pareciam ter acabado de surgir no Oriente. E agora eu trago para vocês aqui uma situação, que eu já ouvi muitas vezes as pessoas relatando isso, que na realidade tem uma complexidade também, que é o quê? Como eu vou ser hospitaleiro no mundo de criminalidade, no mundo de hostilidade, no mundo de violência como hoje? Porque, por exemplo, Abraão ele acolheu pessoas que eles nunca viram, que eles nunca tinham visto. Sim. As pessoas estavam longe lá, ele estava até se desviando do caminho, como o Silvio colocou, e ele foi até as pessoas. Como que nós podemos ser hospitaleiro hoje nessa realidade do nosso mundo? Um exemplo, passa um mendigo ali.
Ou passa uma pessoa ali que você nunca viu. Às vezes a aparência da pessoa até te repele já, porque nós somos muito voltados a se afastar da pessoa pela aparência. Como que nós deveríamos agir? Eu gostaria que vocês, se possível, dessem uma explanada nesse ponto também. Eu acho que seria bem interessante. Essa história de Abraão indo buscar esses 3 homens e depois se confirmou serem anjos, ela não é somente uma bela história. Ela tem uma mensagem muito mais ampla, muito mais profunda e muito mais relevante do que os livros ilustrados pintam. Aqui nós estamos diante de uma situação em que um ser humano foi colocado em uma situação para reivindicar ou não o caráter de Deus. Na verdade, o que o Senhor fez foi dar a oportunidade a Abraão de revelar diante do universo o caráter que ele tinha. Quando a gente olha um pouco antes desse episódio, alguém que tinha ferido o coração de Abraão vivia em Sodoma. E quem vivia em Sodoma? Que havia ferido o coração de Abraão? O seu sobrinho. A irmã White fala que existia uma indisposição terrível entre a esposa de Ló e Abraão. Ela não gostava de Abraão. Ela não tinha o coração no Deus verdadeiro. Então Deus ali deu a oportunidade para Abraão demonstrar diante do universo que tipo de caráter ele tinha. E o fato de Abraão ter intercedido por Ló e sua família ímpia, porque eles tinham se misturado com a impiedade, é uma representação também da intercessão de Jesus por nós. Porque ali Abraão intercedeu por Ló junto a Jesus, porque nós sabemos que um daqueles é Jesus. Abraão ali foi um tipo de Jesus, porque hoje Jesus intercede junto ao Pai por quem? Por nós. Pai, meu sangue, não, salvar mais um, salvar mais 2. E na verdade essa atitude de Abraão, não só de acolher, mas tudo o que envolve, foi tão relevante que ela fez parte da construção bíblica. Tanto que ele intercedeu por Ló, e a história de Sodoma e Gomorra foi registrada. Por quê? Porque houve relevância para isso. Digamos que se eles fossem embora, Abraão ficasse quieto, Sodoma fosse destruído, e se ficasse esse vácuo, talvez nem estaria na Bíblia essa história. Então a história de Sodoma e Gomorra, a destruição, ela precisa ser entendida no seu contexto maior, que houve um Cristo intercedendo por aquela cidade. E por quantos Abraão intercedeu ali? Por todos. Porque ele foi decrescendo. Ele intercedeu por todos os justos. E Deus falou, olha, não tem tantos justos assim, não tem tanto. Ok, esse número aí tem, então eu pouparia por eles. Ok, o resto é tudo ímpio, então vou fazer o seguinte, eu vou tirar eles e aqueles que já estão entregues às trevas vão permanecer. Ali, na verdade, temos até uma ilustração da obra final. Porque nós não temos a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse? Temos. Ali nós temos a mensagem de quantos anjos em Abraão? 3. 3 anjos. Não existe em Apocalipse um caiu Babilônia? Existe. Não existe um caiu Sodoma lá também? Sim. Quando que Sodoma caiu? Quando que a Babilônia espiritual cairá? Quando o decreto dominical, a irmã White fala, né, que quando houver uma imposição de lei, Babilônia terá feito a imagem da besta e os seus pecados terão acumulado até o céu. Quando foi que lá em Sodoma aconteceu isso? Quando os homens quiseram abusar daqueles anjos. Naquele momento eles entraram para dentro da casa de Ló e fizeram o quê? Fecharam As portas. Fechamento da porta da graça para aquela nação. Naquele momento eles estavam condenados. Então essa história, ela tem mais a nos ensinar do que a gente imagina. E conectado a isso, contribuindo com sua pergunta, é o seguinte, eu acredito, Kleber, que só o fato, assim, eu posso estar errado, então que vocês não se sintam apontados, nem vocês que nos assistem, mas eu acho que só o fato de a pessoa ficar pensando nisso já mostra que ela não tem intenção de acolher. Porque quando ela tem intenção de acolher, o argumento seria, não, é arriscado eu receber uma pessoa por causa da minha família. O meu argumento seria, Senhor, mande a mim aqueles que eu preciso contribuir com eles aqui dentro da minha casa. Exatamente. Eu acho que mudaria até a fala. Porque se a pessoa leva essa preocupação, ela não sai na rua. Como é que você vai a São Paulo, no cerealista, fazer compra com sua esposa, num lugar daquele? Alguém pode vir dar um tiro nela, dar um tiro em você, te roubar. Ou seja, expostos estamos o tempo todo. Então eu acredito, o fato de eu tentar justificar muito o não fazer pelo risco já mostra a minha indisposição de fazer. Mas se existe genuína intenção, a disposição vai ser, Senhor, traga na minha casa um montão daquelas pessoas que eu sei que o Senhor vai alcançar e eu vou contribuir com isso.
eu vou recebê-los, né? Eu vou recebê-los. Então a resposta seria, nós temos que mudar a nossa mentalidade quanto a isso. E o que eu pensava na minha mente, até quando eu te perguntei, é o seguinte, quando eu perguntei para vocês, né? Nós precisamos, na minha visão, ter o discernimento centrado do Espírito Santo. Exatamente. Porque existe hoje criminosos, existem, né? Mas Deus que vai nos proteger. Até interessante, porque uma vez Hélio White conta a experiência, né? Onde uma pessoa foi lá para roubar a casa dela e existia anjos protegendo a casa dela. Então, se existe anjos protegendo a nossa casa, nada vai acontecer conosco. E se nossa intenção for boa, que nem você colocou, ainda que as pessoas... Realmente não dá para ser apaixonado nisso, né? Exatamente. Todo mundo que chega vai colocando para dentro de casa. Exatamente. Mas há necessidade de ser hospitaleiro. Sim. Porque muitas vezes podemos usar a desculpa para não ser hospitaleiro, essa desculpa aí, né? Bom, avançando na lição aqui, segunda-feira vai trazer o subtítulo aqui, o amor de Abraão por todos. Vocês comentaram muito bem, o Silvio já praticamente respondeu isso daqui muito bem, que Abraão, ele intercedeu ali pela família de Ló, mas ele não começou somente pela família de Ló. A intenção dele foi interceder pela cidade. E aqui a lição traz, não sei se se vocês vão comentar isso aqui, mas Abraão, ele tinha uma certa amizade com o rei de Sodoma. Porque numa outra ocasião, ele entrou numa guerra junto ali com o rei de Sodoma, resgatou eles, e o rei de Sodoma falou o quê? Fique com todo o despojo da guerra, só me dê os meus. Então o rei de Sodoma ali, de certa forma, intercedeu pelo povo de Sodoma também. Claro que não era uma intercessão como a de Abraão, mas ele preferiu que Abraão ficasse com os despojos, mas desse ali as pessoas. E Abraão, nesse momento, ele intercede até pelos ímpios. E eu acho interessante demais isso daqui, e eu queria que vocês comentassem sobre isso em si, e mais uma coisa também, que Abraão, ele intercede até pelos ímpios, ele ora por aquelas pessoas. E quando nós entramos ali em Ezequiel, capítulo 9, nós vamos ver um conselho de Deus para nós, que a palavra de Deus mostra a condição da nossa igreja, a condição do povo de Deus, né, ou da igreja de Deus nos últimos dias. E ali fala assim, que existia um povo que suspirava e gemia pelas abominações que eram cometidas. Então eu vejo frente a isso que nós temos uma responsabilidade. Suspirar e gemer significa orar, como disse Joel, né? Que fala que nós devemos vir no altar ali, chorar ali no altar, clamar a Deus. Será que hoje em dia nós estamos tendo o amor de Abraão, o amor de Cristo, mas falando na lição aqui, o amor de Abraão pelas pessoas, por todos, frente a essa guerra que está acontecendo? Que partido, se nós tomamos algum, né? Não, Israel está certo, o pessoal lá da Palestina tem que morrer tudo, porque sempre foi inimigo de Deus. Será que é assim que Deus olha para aquelas crianças que estão morrendo ali inocentes? Como que nós podemos, né? Ou como nós devemos compartilhar o amor de Abraão? Como nós podemos agir da mesma maneira que Abraão agiu? Bom, essa história, esse contexto desse momento em que os anjos vão para Sodoma e que ali fica Jesus, assim, é um momento assim que eu fico arrepiado todas as vezes que eu leio. Todas as vezes que eu leio, porque quando eu começo a ler esse contexto e começo a ver Abraão intercedendo por aquelas pessoas, porque como o Silverino comentou, ele estava intercedendo por todos, porque realmente Abraão amava aquelas pessoas. Abraão, na verdade, amava o ser humano. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente. Ele tinha uma comunhão com Deus tão grande que nós podemos ver que Abraão tinha o mesmo amor que Deus tem pelo homem, Abraão também tinha pelo ser humano. E nesse momento, Abraão, ele se torna ali praticamente um pai de todos os ímpios e justos, porque ele começa a interceder. Por mais que ali estava a família dele, Ló era parte da família dele que estava lá, mas ele se preocupava também com aqueles homens ímpios. E nós precisamos ter o mesmo espírito de Abraão. Nós não podemos ficar tirando pedra, julgando. Não é essa a nossa obra, não é esse que deve ser o caráter de um cristão, não é esse que deve ser o espírito daquele que quer ser igual a Cristo. Nós precisamos revelar Cristo em nossas atitudes, revelar Cristo em cada momento que a gente está no mundo, com a associação de outras pessoas e tudo mais. Enfim, o que mais me impressionou, Kleber, nesse contexto todo, foi o nível da comunhão de Abraão com Deus, a tal ponto de que ele demonstra um caráter igual ao de Deus, porque ele intercede por todos ali, como o Silverino comentou, igual a Cristo intercedendo por nós hoje no Santuário Celestial. Então, ele alcançou um nível de caráter impressionante, uma mente esclarecida que podia entender que aqueles homens ímpios mereciam
mas também mereciam juízo, mas também mereciam uma misericórdia, e ele estava intercedendo por eles. Né? Muito Eu bom, achei irmão muito Harry. interessante isso. Muito bom, Harry, seu comentário. E eu gostaria de ler um texto aqui que vai realmente complementar o que você falou. Que diz assim, olha, o amor pelas pessoas que pereciam inspirava a oração de Abraão, ao mesmo tempo em que abominava os pecados daquela cidade corrupta, desejava que os pecadores pudessem se salvar. É. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Devemos alimentar ódio ao pecado, mas piedade e amor para o pecador. Que coisa, né? Como que Abraão alcançou um nível de espiritualidade tão alto a ponto de se tornar um tipo de Cristo, né? Na verdade, quem discordará de que esta seria a maior evidência do caráter cristão, né? É quando nós chegamos a esse ponto, não com retórica nem nada disso, mas de coração amar o próprio inimigo. Ninguém questiona isso. Ninguém vai contra esse argumento, nem ateu vai contra isso daí. Fala, não, realmente, esse cara aí, ele é diferente, isso eu tenho certeza. Então, quando a gente olha que a Bíblia afirma, né, que o amor é o vínculo da perfeição, vínculo é o quê? Isso aqui, ó, que une as partes. Ou seja, sem esse vínculo aqui, não existia união de partes, não existia roupa, ou não existia aquilo que o vínculo une. Então, o amor é isso aqui, é o elemento importante na nossa roupa. Então, quando existe o verdadeiro amor, não há necessidade de bons argumentos, pois o amor é o mais eloquente de todos os argumentos e fala por si só, não tendo a necessidade de palavras. E é tão impressionante, né? Como que quando Cristo toma conta do nosso ser, as pessoas realmente, a mudança é verdadeira. Onde existia ódio, agora passa a existir amor. Onde existia divisão, agora passa a existir união. Eu fico impressionado ao estudar a história de Paulo, de quando ele estava preso, né, apanhando, fala que aquele soldado ali trouxe ali para ele uma dor imensa, imensa. E quando ele ali acontece a questão dele estar livre e aquele soldado vai se matar, ele clama pela vida daquele soldado. E isso traz ali a conversão para aquele soldado. E a Bíblia não relata, mas vai saber quantas pessoas que podem ter sido convertidas depois daquela situação, né? Então, que amor é esse, né? Que amor é esse que, a partir de um momento onde você tem a oportunidade agora de destruir o oponente, você prefere amá-lo. Eu até escrevi aqui na minha lição um pensamento que me veio quando eu estava estudando, que eu escrevi assim: Jesus não veio falar para as pessoas que Deus a ama, entendeu? Muitas das vezes a gente vê muitos missionários, Deus te ama, né? A gente vê pessoas sempre só falando isso, mas Jesus viveu esse amor e demonstrou esse amor através do seu comportamento para com as pessoas. Isso é ser cristão, isso é que precisamos ser. Não só falar, mas viver. Esse é que é importante. Não veio falar que Deus ama, veio mostrar que Deus ama. Veio mostrar que Deus ama. Muito obrigado, irmão Harry, irmão Silverino. Bom, avançando aqui na lição, entra num tema agora muito interessante, nós já conversamos sobre ele também, que é a intercessão, mas o espírito de oração de Abraão. Eu fico impressionado também, né, de conseguir compreender como que Abraão tinha satisfação em falar com Deus, em interceder por outras pessoas, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco disso aqui, porque isso é um tema tão assim abrangente, porque a lição vai mostrar para nós que Abraão ele teve a revelação de quem estava com ele ali. E no momento que ele teve a revelação, ele foi pedir por necessidades dele, ou ele foi interceder pelos outros? Eu acho que uma das maiores motivações de Abraão por interceder pelos outros é porque ele entendia também sua própria condição. Ele sabia do seu coração e isso o motivava a orar por aqueles que precisavam também de uma comunhão com Deus. E eu acho que esse é o cerne da questão do amor pelo próximo, é o cerne da questão da espiritualidade, é você entender quem você é, que você precisa. A irmã Ati chega a falar que só a nossa condição já é uma grande motivação para a oração, né? Nós, como pecadores, necessitamos orar constantemente. E agora Abraão tinha isso claro em sua mente. Então, ele podia entender o que os outros passavam também. Então, para nós orarmos pelos motivos corretos, pelas pessoas, interceder pelas pessoas,
precisamos também compreender a nossa própria condição. Muito bom, irmão Harry, pela sua colocação. O Silverino gostaria de compartilhar conosco também? Abraão era um homem de oração e a gente vê que isso transbordou para Isaac. Isaac também foi um homem de oração. Então a gente pode precisar a vida devocional de Abraão na própria experiência de Isaac. Né? Por exemplo, capítulo 25 de Gênesis, verso 20, Isaac era da idade de 40 anos e tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Nós sabemos que Rebeca era estéril, e quando ele tinha 40 anos, ele a tomou por mulher. Verso 21, e Isaac orou incessantemente pelo ventre de sua esposa, pois era estéril. Aí eu pergunto, ele orou insistentemente por quanto tempo? E era Isaac na idade de 60 anos, quando seus filhos nasceram. Ele começou a orar com 40 anos e parou de orar com 60 anos. Ou seja, ele repetiu a mesma oração durante 20 anos sem esmorecer. E isso foi, se não, o resultado daquilo que ele contemplava na vida do próprio pai. Amém. É impressionante a questão da oração, mas o que mais me encanta é a questão da intercessão. Porque tem algo que eu penso que é no mínimo intrigante na Bíblia. É no mínimo intrigante, porque quando você olha para Paulo, mais uma vez eu falo de Paulo, né? Claro que Abraão também ele intercedeu, mas quando você olha para Paulo, Pedro, mas todos os sofrimentos que aqueles homens passavam, parece que não afetava eles. Nas suas orações, nós conseguimos entender eles mais intercedendo pelos outros. Paulo orando pela igreja de Coríntio, pela igreja de Éfeso, pela igreja de... Enfim, o amor pelo próximo estava maior do que o amor pela própria vida. Sim. Agora, como que Paulo adquiriu um nível de espiritualidade desse e como Abraão também chegou no nível de espiritualidade desse? Eles aprenderam de alguém. Exatamente. É isso que eu queria trazer nesse momento, né? Através de que tipo de relacionamento que você tem com Deus, porque existe o relacionamento falso e o relacionamento verdadeiro, que leva agora você a não se preocupar mais com a sua dor, não se preocupar mais com os seus problemas, mas se preocupar com os problemas do próximo. Porque Cristo ali, né, até falou para Abraão, olha, sua mulher vai ter filho, tal. Mas você vê que no diálogo, depois, posteriormente, Abraão nem sequer vai por esse caminho. Ele vai perguntando, não, mas quantos tem lá em Sodoma? E é como o Silvio falou, aquele que estava em Sodoma, o principal que, né, estava na mente de Abraão, é aquele que feriu o seu coração. Que amor é esse que na verdade, constrange, né? Na verdade, nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Então, com certeza, esses homens atingiram o que atingiram porque muito contemplaram a Jesus. A senhora White fala no Desejado 83 que deveríamos meditar no mínimo 1 hora, ou pelo menos 1 hora, na verdade ela fala, na vida de Cristo nos últimos momentos, o momento em que ele mais intercedeu diante das maiores injúrias e sofrimentos. Então, eu acredito que é contemplar o nosso Salvador até que o seu caráter seja o nosso. Poucas vezes Jesus também orou por si, e quando ele precisou de oração, os discípulos não puderam estar com ele. Segundo aos Coríntios 13, quando Paulo também, acho que é 13, fala que orou 3 vezes acerca do espinho na carne, que ele era quase cego. Deus falou, minha graça te basta, nunca mais eu toquei no assunto. Então, realmente, eu acredito que a contemplação de Cristo, o sofrimento que ele teve, toca o coração e eu vou querer salvar o máximo possível daquelas pessoas pelas quais ele morreu, contemplando o homem do Calvário. Seremos transformados de glória em glória. Mais algum comentário sobre essa intercessão? Então, que nós possamos ser homens de intercessão também, né? Nós, de forma verdadeira, não atuando, nós realmente possamos nos preocupar mais pelas pessoas, porque como diz ali o verso que foi lido para baixo da meditação, é quando nós demonstrarmos amor uns pelos outros que as pessoas vão olhar para nós e vão ver realmente que nós somos discípulos de Jesus, né? Bom, a missão de Abraão. Abraão, ele tinha uma missão. Gostaria que vocês explicassem para nós aí um pouco dessa missão, se ele conseguiu cumprir essa missão, se ele foi fiel ao objetivo que foi dado a ele desde o início e fazer também uma comparação com a nossa realidade. Bom, na lição de quarta-feira, missão de Abraão, nós já abordamos vários pontos aqui, né? E uma coisa que foi lida lá no começo, que eu gostei muito, que onde quer que Abraão ia, ele levantava um altar. E aquele altar, né, muitas vezes foram um objeto de salvação para errantes, né? Pessoas que estavam caminhando por ali, como diz aqui o texto de Cananeus, né? Eles conheciam a Deus através daqueles monumentos. A missão de Abraão foi ser uma bênção onde quer que ele passava. E o texto diz que ele seria uma bênção para todas as nações da terra. Então, tudo que Abraão fazia
porque ele era submisso à vontade de Deus, que vai falar na quinta-feira, né? Ele demonstrava o caráter de Deus e as pessoas tinham conhecimento do eterno ali. Nessa missão de Abraão, nós podemos ver aqui a pergunta de quarta-feira que diz qual foi o resultado do espírito de hospitalidade, amor e oração de Abraão, por tudo que ele passou no capítulo 18. Então nós podemos ver que uma família foi salva, né? Nem toda a família, mas principalmente os que com quem ele estava mais preocupado. E eu coloquei aqui que por causa do amor de Abraão pelo ser humano, a sua influência ajudou a salvar Ló. E por Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas. Então, até hoje, Abraão é um exemplo para nós. Até hoje, sua missão fala para nós. Suas atitudes, seu comportamento falam para nós até hoje. Né? Se a lição ela quis mostrar assim, o que um homem lá no passado fez, que até hoje repercute, nós podemos dizer assim, Abraão, ele teve sucesso na sua missão. Porque até hoje repercute, eu tenho certeza que até a eternidade ainda vai repercutir. Aqui nós podemos ver o exemplo que Ló foi salvo. Mas durante a vida de Abraão, até hoje, imagine milhares e milhares de pessoas que não foi salvo pelo exemplo de Abraão, pela sua influência. Amém. E a palavra de Deus fala que nós hoje fazemos parte do Israel espiritual. Exatamente. Né? E lembrando ali que uma das principais preocupações do povo judeu era ser filhos de Abraão. Sim. Então, se nós somos filhos de Abraão, nós vamos ter as mesmas práticas de Abraão, né? Ser homens e mulheres de fé, ser homens e mulheres tementes a Deus. Então, isso é muito importante, acredito que para a nossa missão também aqui na Terra. Mais algum comentário, irmão Silvio, sobre a missão de Abraão? Não, eu gostei do que o Helry falou. A missão de Abraão é a que nós temos, né? Mas, de fato, quando você vai olhar os pormenores da história de Abraão, ele foi um homem que foi muito provado. Sendo esposo de uma mulher estéril, confiar na existência de um filho, teve que exercer perseverança para ele mesmo, depois crer que teria um filho, já em avançada idade, teve que dispensar um filho que ele tanto amava, Ismael, depois teve que sacrificar o filho que tanto amava, Isaque. Então, realmente, eu não queria ter vivido a vida de Abraão, não. Por isso que ele foi considerado o pai da fé, né? Exatamente. Eu estou satisfeito em ser o filho de Abraão. O filho da fé. Bom, a lição aqui, ela traz agora, fechamento, um tema que não poderia ser de menos importância, a submissão à vontade divina. E aqui enquadra muito bem também a nossa necessidade, não somente a necessidade de Abraão, mas também a nossa necessidade. E eu queria ouvir de vocês comentários sobre esse subtítulo, né? A submissão à vontade divina. Na lição de quinta-feira, submissão à vontade divina, que nos convida a ler Gênesis capítulo 12, que é o chamado ali de Abraão, como o Silverino comentou, Abraão não sabia para onde ia e com certeza foi uma grande luta, um conflito para ele sair de perto dos parentes e tudo mais. O que mais me chama a atenção nessa lição de quinta é ver as lições que Abraão foi tendo durante a vida dele. Lições que exigiram dele não só submissão a algumas coisas que aconteceram durante a vida dele, mas paciência. A fé dele foi provada, né? E como a própria palavra diz, que a prova da nossa fé é mais valiosa do que o ouro, né? Eu posso dizer para todos os nossos amigos e irmãos que nos assistem que é um privilégio ser provado por Deus. É um privilégio ser chamado como Abraão foi chamado. Mesmo que a gente não possa ver quais são os próximos degraus da escada, mas eu tenho certeza que com Deus podemos todas as coisas, como a própria palavra de Deus diz. Reivindicar o caráter de Deus é um privilégio. Não será fácil, mas eu tenho certeza que precisamos olhar com esse olhar. As provas, quando vierem, não podemos olhar e dizer assim, estou sendo provado, fiz alguma coisa de errado, entendeu? Não, o que está acontecendo? Não. Ore para o Senhor, ore ao Senhor e diga, Senhor, é um privilégio que eu estou passando, esse momento de dificuldade, que o Senhor me ajude a ter uma mente clara, a discernir o que está por trás de tudo, ou nem mesmo discernir, mas ser simplesmente submisso à tua vontade. Então eu acho que essa é a vontade de Deus para nós. Estejamos submissos e Ele vai poder nos usar assim como Ele usou Abraão durante toda a sua vida. Por mais que Abraão errou em alguns momentos, mas Deus conduziu todas as coisas para que aqueles momentos também pudessem ser uma bênção para os outros que estavam envolvidos em cada situação. Bom, submissão é o elemento chave para a nossa salvação. É através da nossa submissão ou insubordinação
que Deus vai nos salvar. Deus não pode salvar uma pessoa insubordinada, mas qualquer pessoa que é submissa, essa pessoa é um forte candidato ao céu, porque na verdade se eu sou submisso a quem eu vejo, né, o meu chefe, enfim, quem tem que ser, certamente eu vou ser submisso a Deus. E a evidência máxima da submissão de Abraão foi ele ter aceito a proposta de sacrificar seu filho Isaque. Quando a gente olha Hebreus 11:17, que fala, pela fé Abraão ofereceu o seu filho, o verbo oferecer ali é transitivo direto, ou seja, denota ação, não intenção. Então, na mente de Abraão, ele matou Isaque. Tanto que Gênesis 22 fala que ele caminhou por 3 dias, e aí 11:18 de Hebreus fala que, e ao terceiro dia, em figura, Abraão recebe Isaque dos mortos. Então, de fato, a Bíblia afirma que na mente de Abraão ele tinha matado Isaque. Ele tinha matado Isaque. E ele teve a experiência que Deus teve ao estar separado 3 dias do seu dileto filho Jesus. Então, Abraão entendeu a dor de Jesus. E olhando Abraão, Deus entendeu a dor que ele teria também. Pensai, 128 primeiros escritos, pensai que foi sem luta que o pai entregou seu dileto filho? Não, não, não. Foi de fato uma grande luta para o pai entregar seu filho. Mas Deus já vislumbrava qual seria o sofrimento que ele teria no sacrifício de Isaque. Então, assim, a submissão de Deus, a fé de Abraão, melhor dito, a fé de Abraão e a submissão de Isaque, porque ele foi recíproco, né? Abraão foi submisso à vontade de Deus, e Isaque é submisso à vontade do seu pai. Assim como Jesus foi submisso à vontade do seu pai. Pai, passa de mim o cálice, eu não quero isso aqui, mas seja feita a tua vontade. Pai, eu não sei o que você está fazendo. Isaque falando para Abraão, mas eu confio que você sabe o que é melhor. E fortaleceu as mãos de Abraão para poder amarrá-lo, dos espasmos, né? Então, e fortaleceu a tirar a própria vida dele. Então, sem submissão não há céu. Tanto que o comentário dessa história em Patriarcas 154, 155, fala que o céu se colocou de pé e aplaudiu a fé de Abraão. E ficou espantado e entenderam com essa história o plano da redenção que até então era obscuro para eles. E Deus requer que sejamos submissos a Ele em todas as circunstâncias, mesmo Amém. que não entendamos muito bem o porquê das coisas. Amém. Por isso que todos nós vamos ter as nossas provas, né? E eu acho interessante também destacar aqui nesse ponto que a submissão dentro da missão é algo indispensável, porque muitas vezes nós queremos fazer aí a nossa missão e não queremos ou não se importamos qual é a vontade de Deus e não se submetemos a Deus. Às vezes Deus pede nós para irmos para Nínive, mas nós queremos ir para o outro caminho, para o outro lado, fazer a nossa vontade. E isso não agrada a Deus, né? Bom, mas estamos chegando no fim dessa lição e eu gostaria agora, como de costume, convidá-lo, irmão Harry, para olhar para aquela câmera e trazer uma mensagem especial para todos aqueles que nos acompanham. Queridos irmãos, nós temos uma mensagem de amor para compartilhar com o mundo. Essa mensagem, eu posso dizer com toda certeza, ela não é verbal. Ela é uma mensagem vivida, de atitudes, de comportamento para com o nosso próximo, quer conheçamos, quer não conheçamos. Então, meus irmãos, nós podemos estudar durante essa semana o comportamento de Abraão com relação ao próximo, independente de quem ele era. Por isso, eu convido e estimulo você a fazer o mesmo. Tomar o exemplo de Abraão para a sua vida e que você possa também ser um exemplo de Cristo, assim como Abraão foi, amando, sendo hospitaleiro, intercedendo pelo próximo. Que Deus te ajude nessa caminhada, que você possa ser submisso ao Senhor de todos os céus. Um grande abraço, fiquem com Deus. Amém. Obrigado, irmão Harry. Agora eu gostaria de convidar o irmão Silverino para olhar para aquela câmera ali e trazer as últimas considerações dos nossos amados que nos acompanham. Bom, como o Harry bem colocou, a nossa missão vai além de falar. A nossa missão, ela, na verdade, em essência, é demonstrar. Porque contra argumento, sempre há argumento. Contra a atitude, é bem diferente. Eu dizer que amo é uma coisa. Eu demonstrar este amor é outra bem diferente. Deus nos chama mais nesses últimos dias para sermos vivedores do Evangelho e menos pregadores. Pois o Evangelho vivido é o maior argumento em pró da verdade de Deus do que qualquer outra coisa. Obrigado, irmão Silver. Gostaria de ler só mais um pequeno texto aqui e finalizar com vocês também. Diz assim: Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem.
mas não se esquece dos que nele põem a confiança, nem os rejeita. Permitiu que a aflição sobreviesse a Jó, mas não o abandonou. Consentiu que o amado João fosse exilado na solitária ilha de Pátimos, mas o Filho de Deus o encontrou ali, e sua mão e sua visão esteve repleta de cenas de glória imortal. Então, ainda que pareça que você esteja vivendo um caminho de solidão, Deus não te desamparou. Deus nunca nos desampara. Deus sempre está ao nosso lado. Deus sempre está à porta, batendo e buscando entrar. Agora nós precisamos abrir a porta do nosso coração para que Cristo possa ceiar conosco. Para nós realmente viver esse amor, que é aquele que intercede pelo inimigo, Cristo precisa viver em nós. Sabe, nós aprendemos aqui nesse congresso que muitas das vezes nós queremos melhorar pelas nossas próprias forças, pela nossa própria resistência. E por isso que fracassamos. Precisamos abrir a porta do nosso coração e convidar Cristo para morar em nós. E sem dúvida que Cristo vivendo a nossa vida, nós vamos alcançar o objetivo. E aí sim você vai poder olhar para aquele que há pouco tempo estava ali te causando dor e interceder pela própria vida dele. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, meus amados, porque é isso que nós precisamos. Agradeço a cada um de vocês que estão acompanhando, a cada um de vocês que compartilha esse material, a cada um de vocês que deixe seu comentário, seu like, e também a equipe de produção. Que cada dia mais possamos nos unir para que essa mensagem possa ir mais longe e dessa maneira chegar mais perto, Cristo chegar mais perto das pessoas. Finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade. IEG. Juntos avançaremos.